Oi, povo! Vamos iniciar o nosso encontro 3. E aí, até agora, você já tá conseguindo aprender sobre tudo da reforma? Eu espero que sim, hein? Eu espero que ao final desses 5 encontros você possa estar com tudo na ponta da língua. Hoje nós vamos aprender sobre os pré-reformadores, que foram homens corajosos que antes de Martinho Lutero vieram falar tudo o que estava errado na igreja. Vamos conhecer? Olha só, hoje eu trouxe dois. Tiveram muitos na história da igreja, muitos mesmos, mas a gente hoje vai conhecer dois. O primeiro deles foi John Wycliffe. John Wycliffe, esse nome assim, bem diferente, ele foi um homem muito corajoso. Ele tinha uma certeza dentro do coração dele que todas as pessoas precisavam ter a Bíblia em sua língua. Ele foi um homem que se dispôs a traduzir a Bíblia, que antes estava em que língua? No latim. Isso, lembra? A Bíblia estava em latim e ele foi lá, traduziu e reescreveu em inglês a Bíblia, certo? Veja, não foi um trabalho fácil para ele, não. Ele precisava, primeiro, conhecer muito bem o latim. Segundo, conhecer muito bem o inglês para fazer essa tradução. E terceiro, ele precisava ter muita paciência, muita diligência. Ele foi um homem que passou muito tempo fazendo essa tradução. E ainda mais, você acha que as pessoas estavam felizes porque ele estava traduzindo a Bíblia? Não. As pessoas, na verdade, nem queriam que ele traduzisse. O ideal, o que a igreja queria naquela época, é que as pessoas continuassem sendo enganadas, sendo. é, estando no erro ainda, né? Sem conhecer a palavra. Mas John Wycliffe, ele não ligou para nada disso. Ele continuou. Foi um homem muito estudioso, muito paciente. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem caneta, a gente tem lápis, se a gente erra, a gente passa a borracha, não é? Mas antigamente John Wycliffe não tinha nada disso. Ele tinha a pena, né? Que era a forma como escrever, era tipo uma peninha que tinha uma pontinha bem fininha. Ele molhava lá no tinteiro e começava a escrever. Era tudo muito devagar, tudo muito demorado, mas ele não teve medo. Ele não teve pressa. Ele não ficou impaciente, não. Ele foi lá e continuava a fazer, porque ele sabia que ter a Bíblia na língua em inglês ia ser muito importante. Outro pré-reformador que foi muito importante, e desse eu acho que a história dele é muito linda, é John Huss. John Huss foi um homem muito corajoso, gente. Tudo o que ele falava, a igreja se levantava contra ele. Ele falava sempre o seguinte: não acredito em nada que não esteja na Bíblia. Se isso está na Bíblia, isso é verdadeiro, mas se isso não está na Bíblia, eu não acredito. E, gente, ele foi um homem que foi perseguido por dizer que a Bíblia era a verdade. Já pensou? Ele foi perseguido por falar essa palavra. A Bíblia é a coisa certa. Ele foi perseguido por defender a Bíblia. Veja como ele foi forte, corajoso, não teve medo do que as pessoas iam pensar ao redor dele, não. Ele simplesmente foi lá e fez. E a morte de John Hus foi muito triste. Foi uma morte na fogueira. John Hus morreu queimado na frente de todo mundo. Essa era uma maneira que a igreja fazia para que as outras pessoas que estivessem pensando em fazer igual a John Hus, em defender a Bíblia, em enfrentar a igreja, eles ficassem com medo. E ó, ficassem calados. Imagina, você vê lá uma pessoa que você estava acreditando no que ela estava dizendo morrer queimada. Você, se tivesse a mesma ideia, você ia pensar o quê? Vou ficar quieto, vou ficar calado na minha, porque se eu falar, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer queimado também. Então, John Hus foi um homem muito corajoso, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. É muito importante quando a gente vê algo na Bíblia
e a gente vê que a nossa realidade, as pessoas ao nosso redor, ou até mesmo a gente não está vivendo de acordo com a Bíblia, a gente precisa ter coragem. Coragem para dizer, isso não está certo. Coragem para falar, eu não vou me misturar com esse tipo de atitude. Eu posso até andar com você, ficar junto de você, mas eu não vou fazer igual a você. Por exemplo, eu já vi muito isso nas escolas. Tem um grupo de amigos em que todo mundo tá falando palavras feias, palavras horrorosas que não agradam a Deus. E para você estar nesse grupo, para você estar perto desses amigos, você tem que falar isso também. Você tem que dizer as mesmas coisas. Ou mesmo você tem que assistir aquele vídeo do YouTube, aquele youtuber que a sua mãe vive falando, não assista, que esse youtuber não é bom. Mas você insiste em assistir porque você quer ser amigo dessas pessoas. Tenha coragem. Seja um reformador que usa a palavra de Deus para dizer essa coisa aqui que eu tô vivendo não é boa. E, gente, a nossa atividade de hoje fala justamente sobre isso. Vamos ler comigo? Aprendemos com a história de dois pré-reformadores corajosos. Mas e você? Onde você está? Quais são as coisas que estão erradas? O que está precisando de uma reforma ao seu redor? Faça uma lista ou desenhe o que precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Então você vai colocar aí dentro desse retângulo o que é que você está vendo que a Bíblia precisa fazer uma reforma. O que é que você está vendo ao seu redor que a palavra de Deus tem que reformar essa realidade. Faz aí uma listinha. Você pode colocar, por exemplo, os meus amigos que querem que eu fale isso, ou então a minha turma que tem um comportamento muito ruim, eu tô começando a ficar igual à minha turma, eu preciso reformar meu comportamento. Coloca aí. Ou você escreve fazendo uma listinha, ou você pode fazer alguns desenhos. Beleza? Combinado? Um beijo e até o próximo encontro. Tchau!